Olá, vamos mais uma gravação da célula, essa dessa semana, que teve como tema Buscando Deus com Motivações Erradas. O nosso texto base é lá em João 6:26, que diz assim: Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartaste. Pergunta: em sua opinião, temos buscado Deus com uma motivação correta? É, não, né? Não. A motivação da gente buscar Deus deve ser, acima de todas as coisas, a adoração, né? Amar a Ele sobre todas as coisas. Porque se a gente fizer isso, buscar a Ele, o seu reino, a sua justiça, eu falo isso o tempo inteiro, tudo vai nos ser acrescentado. Tudo, tudo, e tudo com Deus é tudo. Então a gente não precisaria pedir, clamar, interceder. Eu escutei um vídeo agora há pouco no Instagram de uma senhora falando a respeito disso, né? Que a gente, quando a gente entra em desespero, a gente tem alguma luta, alguma guerra, a gente entra no nosso quarto. A palavra fala isso, né? Que a gente tem que orar a Deus assim, mas a gente entra em desespero. E a oração, ela não tem que ser só petição, né? Só desespero, porque aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, né? Não se abalam. Então ela diz que a gente entra na porta, fecha a porta nos quartos, chora, se prostra no chão e chora, chora, e fala, 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 e fala. E muitas vezes não se cala para ouvir a resposta de Deus, para ouvir a direção de Deus, porque a gente termina a nossa oração, tá? Amém. Pronto, levanta e enxuga as lágrimas e tchau. E não fica quieto para escutar a voz de Deus. E a gente tem ido às igrejas, muitas vezes a gente vê muitas igrejas com shows, né? Fogos pirotécnicos e pessoas famosas, e a igreja enche, né? Até as próprias igrejas, às vezes pequenas, se chama algum convidado, algum profeta, né? Que vai ali trazer alguma profecia, um homem que Deus usa com cura, uma mulher, né? Que Deus usa com cura, um pregador famoso, a igreja enche. Aí vai num culto de quarta-feira. Dá para contar quantas pessoas tem, né? Então, a igreja, porque a pergunta que se nós temos buscado é a igreja do Senhor, né? É a igreja do Senhor. E a nossa busca tem que ser pela paz dele, né? Pelo amor dele, pela presença dele, pelo abraço dele, a adoração, que louvar não é a mesma coisa que adorar, né? Louvar é você cantar, você dançar, mas adorar ao Senhor. E esse tem que ser o real motivo da nossa busca ao Senhor, né? Essa tem que ser a nossa real motivação de buscar ao Senhor, alcançar Ele, o coração dEle com a nossa adoração, sermos agradáveis a eles. Essa tem que ser a nossa maior busca pelo Senhor, pela presença do Espírito Santo, dele que nos envolve, nos toma. Que presença, né? Que sensação é essa? É inexplicável. É inexplicável quando nós conseguimos alcançar o favor de Deus. Na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciaste. É o que a gente acabou de ler em João 6:26. Essas foram as tristes palavras que Jesus dirigiu a uma grande multidão que estava o buscando, com motivações erradas. Lembra dessa história? Ele tinha já multiplicado os pães e os peixes e alimentado uma multidão de pessoas. E ele atravessa para o outro lado, onde os discípulos passam pela tormenta da tempestade e tal. Quando eles chegam do outro lado, já tem uma grande multidão lá esperando. Era a mesma multidão que tinha se alimentado um tempo atrás. E eles já estavam do outro lado esperando por Jesus. E Jesus fala isso para eles, porque Jesus conhece o coração, conheceu o coração deles, conhece o meu e o seu coração. Ele sabe por que você o busca, qual é a sua real necessidade de estar na presença do Senhor, de buscá-lo, de ir à igreja, né? Ele sabe. Você pode enganar ao irmão do seu lado, ao pastor, o sacerdote, que é carne, apesar de espiritual. Mas o Senhor a gente não engana.
Ele sabe exatamente o que a gente vai fazer na congregação, quando nos encontramos ali diante do altar. Jesus estava afirmando que essa multidão não estava buscando a ele pelos sinais que fizera, nos quais revelava sua divindade, mas sim pelos pães e peixes que ele havia multiplicado. Ainda hoje, há muitas pessoas que buscam Jesus não por quem ele é, mas somente por aquilo que ele pode fazer nesta vida terrena. Nesta noite, tarde, manhã, vamos aprender juntos. Viu o que ele falou aqui? Exatamente isso, né? Então, era a multidão que tinha se alimentado há um tempo atrás, na multiplicação dos pães e dos peixes, eles atravessaram correndo para o outro lado, porque na verdade eles não sabiam onde Jesus ia, né? Foi um encontro casual, mas eles estavam indo buscar Jesus, mas não pelos sinais que ele estava fazendo, mas pelo que eles comeram, porque a palavra diz que eles se saciaram, todos estavam saciados quando sobrou ainda os cestos de pães e peixes. Então, eles se saciaram, e aquilo foi maravilhoso, e eles queriam ir lá. Tá indo na célula por quê? Né? Comer o lanchinho? Não, para ouvir a palavra do Senhor, a lição que o Senhor tem a nos ensinar. É isso que ele está nos contando aqui. E o alimento não é só essa comidinha, né? Tudo aquilo que a gente vai buscar o Senhor, uma casa, um relacionamento, um carro, o que quer que seja, que não seja buscá-lo pela presença dele, é isso que se encaixa aqui. 3 perigos que corremos quando buscamos a Deus com motivações erradas. Primeiro perigo, o perigo de nos tornarmos cristãos interesseiros. Tá lá em João 6:2. Hoje a lição é toda em João 6. Diz assim: seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. É a mesma multidão, lembra? Então escuta só. A grande multidão do versículo 26, que é o primeiro que a gente leu, que estava buscando Jesus pelo alimento, era a mesma multidão que no versículo 2 começou a buscar Jesus por causa dos sinais e milagres. Com certeza, Jesus tem prazer em curar, prosperar e suprir todas as nossas necessidades. Mas quando buscamos a Ele apenas por esses benefícios, estamos correndo o perigo de nos tornarmos como aquele filho rebelde que só busca o pai por interesse. Pergunta: comente uma atitude de alguém que busca Deus por interesse. É isso que eu acabei de falar, né? Eu sempre falo assim que a gente guarda, às vezes, Deus dentro do armarinho do banheiro, né? Você põe ele lá, você olha ele, você abre o armário porque você precisa pegar pasta de dente, porque você precisa pegar escova de dente, escova de cabelo, e você vê Deus lá. Mas você só lembra de pegar ele, né? Tô simbolizando aqui, quando você precisa, como a escova de dente, como a pasta de dente, como a escova de cabelo, né? Aí quando você usa, Deus te dá aquilo que você quer, vai lá e guarda Deus lá, até a próxima necessidade. É isso que a gente vê muitas pessoas indo buscar a Deus, seja nas igrejas, ou onde quer que seja, por interesse. Vai quando precisa, vai quando tá em desespero, vai quando tá no deserto, vai quando tá em luta, vai quando, né? Mas depois esquece, troca Deus por qualquer outra coisa. Tem um convite de uma festa, não vai pra igreja. Tem um não sei o que lá, não vai pra igreja. E não é ir à igreja por ir, é ir para buscar adorar ao Senhor. Né? É tudo um conjunto, porque também não adianta você nunca faltar na igreja, mas se você está buscando com motivações erradas. Não é verdade? 2. O perigo de confundir a verdadeira missão de Jesus como Salvador. João 6, 14 e 15. Diz assim: vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Eu achei isso aqui muito interessante, ó, escuta. Em Atos 10, 38, diz que Jesus andou fazendo o bem a todos, libertando os oprimidos e curando os enfermos. Mas a principal missão de Jesus em deixar a sua glória e morrer por nós numa cruz
foi nos conceder a salvação e a adoção de filhos de Deus. O próprio Jesus nos declarou em sua missão, porque o Filho do Homem veio para salvar o que tinha se perdido, que está lá em Mateus 18:11. A multidão, escuta agora, a multidão estava querendo fazer de Jesus rei antes de recebê-lo como Salvador. Eles queriam alguém para resolver apenas suas necessidades físicas. Quem é Jesus para você? E qual é a missão dele para você? O que é Jesus? O que Jesus representa? Qual é a missão dele para você? Analisa aí, reflete. Jesus é aquele que só precisa suprir as suas necessidades físicas? É aquele que você chama no seu desespero, na sua necessidade? Quem é Jesus para você? Você viu que interessante o que fala? Ó, a multidão estava querendo fazer de Jesus rei antes de recebê-lo como Salvador. Nem o próprio Jesus queria ir. Olha, falou aqui, ó. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente, sozinho para o monte. Você já tinha prestado atenção nesse versículo? Eu nunca tinha prestado e isso me chocou muito. Me chocou muito. Quando ele viu que as pessoas iam proclamar ele como rei, para que ele pudesse continuar fazendo tudo aquilo que eles estavam enxergando ali, ele se retirou. Quem é Jesus? E qual é a missão dele para a sua vida? Jesus é tudo, né? Jesus para mim, ele é o meu Senhor, o meu Salvador. É o ar que eu respiro, é a minha necessidade. Eu tenho necessidade de Jesus na minha vida. Jesus é o amor da minha vida. Jesus é o meu tudo. Jesus é aquele com quem eu me rendo e eu paro para escutá-lo sempre que ele me chama. Pode ser bem baixinho. Eu paro tudo que eu estou fazendo para escutar ele. E eu quero permanecer assim, sensível a ele. Porque ele não é apenas o rei da minha vida. Ele é a minha vida. Se ele sair da minha vida, se ele se retirar de mim, não vai valer de nada, de nada, de nada. Eu não vou poder fazer nada, nem mesmo respirar. O Senhor é o Senhor. Ele é a minha alegria. Ele é o vinho da minha alegria. Ele é o óleo da minha cura. Ele é a minha salvação, minha redenção. Ele é o meu louvor. Ele é a minha adoração. Ele é a graça que enche a minha vida todos os dias quando eu acordo. Ele é a minha paixão. Ele é a minha paixão. Ele é meu tudo. Ele é meu tudo. Aleluia. O que ele é para você? Qual a missão dele? Ele veio para me salvar, para me resgatar da morte, para me livrar do inferno. Ele veio estender o braço dele forte, poderoso, para me tirar das profundezas quando eu começo a afundar. Ele é aquele que me instrui, me direciona, me capacita. Ai, glórias a Deus, o Senhor é maravilhoso. Terceiro, o perigo de rejeitar a principal mensagem que Jesus veio nos trazer. João 6, 66 e 68. Diz assim: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Aqui Jesus tinha falado aquelas palavras de João 6:26. E aquilo, Jesus não falou assim com amor e carinho, né? Ele falou com amor, mas não assim de uma maneira suave, né? Ai, vocês vêm me buscar só pelo pão. Não, né? Ele deve ter ficado firme. Vocês não vêm me buscar por sinais que vocês têm vivido e têm visto, não. Vocês vêm me buscar pelo que vocês vão comer, vocês querem comer. Ele deve ter ficado bravo, porque apesar de ser amor, o amor também é aquele que corrige, né? E aí, quando eles receberam essa palavra dura de Jesus, aquela multidão que estava lá e muitos discípulos, muitos seguidores, deixaram de segui-lo, foram embora, voltaram para suas casas. Ai, né? Tipo, ai, que homem chato. Então, Jesus pergunta para os discípulos: vocês também querem me deixar ir embora? E Simão Pedro diz: Senhor, para onde iremos nós?
Se só tu tens a palavra de vida eterna. Senhor, para onde iremos nós? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Não vamos a lugar nenhum, Jesus. Vamos ficar aqui grudado em ti. Jesus aproveitou a atitude errada daquela multidão em o buscar por motivações erradas e começou um sermão ensinando a eles que deviam trabalhar não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Está lá em João 6,27. Se você ler lá, você vai ver que isso que eu estou falando do que ele falou com correção. Como resultado, com o resultado do sermão, a grande multidão voltou atrás e não queria mais seguir Jesus. Infelizmente, eles não entenderam que a vida com Deus começa com a renúncia dos prazeres desta vida. Qual a principal mensagem que Jesus traz para você? Para mim é: buscai a Deus, seu reino, a sua justiça, e as demais coisas não serão acrescentadas. Temos que ser como Maria, né? Nos assentarmos aos pés de Jesus, lavar os pés de Jesus, jogar o melhor unguento, o mais valioso, o mais precioso aos pés de Jesus, para ungê-lo e ficar ali, escutando a sua voz, a sua palavra. Nos aquietarmos para ouvir a palavra do Senhor. Isso é buscar ao Senhor por motivações certas, estar alertas à sua palavra, aos seus ensinamentos, que ele fez tanta questão de deixar para nós, para que nós possamos ter uma vida eterna de paz, seja aqui na terra. Claro que tem turbulência, tem chuvas fortes, ventos fortes, né? Mar agitado, desertos, temos que nos munir para a guerra, são tantas as coisas. Mas aquela paz que excede todo entendimento, que só Jesus pode dar, não nos deixa quando nós passamos por tudo isso. Muitas vezes no momento de carne, a gente fica com raiva, com triste ou desesperado, mas logo vem aquele vento impetuoso do Espírito Santo, que nos enche de paz, né? Que nos dá um alento, que nos traz esperança, porque nós sabemos que maior é aquele que está em nós, e ele pode todas as coisas, e nós podemos todas as coisas nele que nos fortalece. Nós olhamos para o alto, que é onde vem o nosso socorro, olhamos para o alvo, que é a nossa direção, que é Jesus Cristo, e seremos direcionados ao caminho da vitória, pensando ainda mais no depois daqui, nessa parte terrena, onde temos que alimentar o nosso físico também. Então, se nós estivermos fortalecidos no nosso espírito, alimentados de Jesus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, estivermos grudados com eles, né? A gente não vai passar necessidade alguma nessa vida e não vamos buscá-lo nunca por aquilo que nós desejamos carnalmente, porque nós somos satisfeitos com o nosso espírito, estaremos buscando o reino dos céus em primeiro lugar. E tudo o resto vai nos ser acrescentado por causa disso. Aleluias! Conclusão. Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. Está lá em João 6,68. Esta foi a resposta de Pedro, quando Jesus perguntou a eles se também queriam abandoná-lo. Como já afirmamos, Deus tem prazer de nos abençoar, de nos curar, de nos libertar, de realizar os nossos sonhos. Mas precisamos entender que a nossa motivação em buscar Jesus deve ser primeiramente por amor a Ele, por aquilo que Ele fez por nós na cruz e por aquilo que Ele é, o Deus soberano e amoroso Criador. Aleluia! Oh, Jesus maravilhoso, obrigada por se entregar por nós na cruz e nos trazer vida eterna, vida em abundância. Aleluia! Eu vou orar por você, que essa palavra fique gravada no seu coração e que você possa trazer ela à sua memória para que ela possa te dar esperança. Senhor, meu Deus amado e Pai querido, eu declaro que esta pessoa que está assistindo este vídeo, Senhor, a sua casa e a sua família, são guardadas e protegidas pelo Senhor. E que o Senhor nos inspire e ative o nosso amor por Ti.
Que a nossa busca, Senhor, pela tua presença, seja apenas pelo teu agir sobre as nossas vidas através da tua salvação. Que sejamos gratos, que possamos te buscar todo o tempo, Pai, para sermos realizados, Senhor, e cheios do teu Espírito, para que a nossa alma, o nosso espírito e até a nossa carne sejam satisfeitas pela tua presença, Pai. Obrigada, Senhor, por esta lição e que nós possamos trazê-la à memória cada vez que precisamos ter esperança. E o Senhor é a nossa força, que possamos olhar apenas para o alto, Senhor, para o alvo que é o Senhor, e sejamos cheios, saciados pela tua palavra, que a tua palavra nos alimenta, a tua palavra nos enche, a tua palavra preenche todo o vazio. Obrigada, Pai, por esta vida, que o Senhor possa abençoar, guardar e livrar. Eu declaro que esta pessoa, a casa dela e a família dela, são guardadas e protegidas pelo Senhor, em o nome de Jesus. Amém.